Meus amigos, e a gente teve ontem, a gente trouxe aqui para vocês a declaração do Pedrinho com relação ao BAP, que ele é arrogante, prepotente e que teria dado uma indireta de que o, o- ele, o Vasco, teriam pego um empréstimo com a Crefisa na semana do jogo lá com o Palmeiras e teria tomado 3-0 e tal. E eu já falei para vocês que eu não acho que o BAP falou nada disso, não foi uma acusação. Falou que achou estranho aquilo acontecer. E é estranho justamente se você juntar tudo isso que está acontecendo e ver, inclusive, a declaração do representante do Fluminense lá no evento, né? Então, a Leila ainda falou, todas as vezes que o Palmeiras vence um jogo tem um escândalo, é a arbitragem, sempre tem algum porquê. Eu já falei diversas vezes, eu, presidente do Palmeiras, não reclamo de arbitragem, não. Mas o Abel no dia anterior reclama, né, Leila? E aí ela falou que o Flamengo, ela se direcionou ao Flamengo, sem citar o Flamengo, uma indireta, dizendo que o Flamengo era o Real Madrid da Shopee. Obrigado até por anunciar a Shopee, que é patrocinadora do Flamengo. Inclusive, você pode garantir os produtos oficiais do Mengão, esse manto aqui, você pode garantir aqui na Shopee, no YouTube, tá? A Leila fez a propaganda pra gente, então a gente aproveita, tem aqui os produtos oficiais do Flamengo no patrocinador do clube. Então a Leila falou isso tudo e torcedores do Palmeiras estavam ali exaltando a Leila Pereira por ter provocado o Flamengo e tudo mais. E aí a gente tem um outro contexto nessa história toda, que muitas vezes o torcedor, né, não consegue avaliar, mas tem um influenciador do Palmeiras, o Opina Porco, o Neto, que ele é extremamente imparcial. Ele brinca, zoa, tira onda, tá certo, faz parte do torcedor, mas tem momentos que ele é extremamente imparcial. E eu vou falar para vocês que a declaração dele cara, me fez pensar diferente com relação ao que está acontecendo, tá? Me fez pensar diferente com relação ao que está acontecendo. Vamos acompanhar o que ele falou sobre as declarações da Leila. Ele não gostou das declarações da Leila. Olha só. Só bate. Vamos lá. Por que ela só bate no Flamengo? Por quê? Porque ela é presidente do Palmeiras. Não. Porque ela é vascaína. E ela sabe que no futuro, regionalmente falando, o Flamengo vai ser a equipe adversária histórica do futuro clube dela, que ela está adquirindo. Simplesmente por causa disso. Ela não faz isso pelo Palmeiras. Você que se engana. Olha aí. Quem aí? Eu tô vendo os palmeirenses. Eu tô vendo muitos palmeirenses saindo a favor desse discurso. Eu não gosto disso. Eu não gosto disso. Porque isso não é pro Palmeiras. Isso é pro Vasco. Que vai ser o futuro clube dela. Porque lá atrás, no ano passado, a Leila já veio e já deu cacetada no Flamengo. O que aconteceu no final do ano? A gente perdeu títulos justamente pros nossos maiores rivais. Flamengo, Corinthians. Então assim, meus amigos, desse gosto amargo, esse sabor amargo, eu não quero provar de novo. Eu prefiro concentrar no Palmeiras. No trabalho que vem sendo feito. Sem provocar, sem acidificar discurso. Deixa que a provocação vai ficar com os torcedores, com as brincadeiras nas redes sociais. Parece que a memória da presidente do Palmeiras é muito curta, tá? Eu não gosto disso aqui. Tá não certo. gosto. Se fosse com o São Paulo, eu não gosto. Se fosse com o Corinthians, eu não gosto. Por quê? Quando os outros clubes insinuam coisas de nós, a gente não gosta. Então, se ela é tão boa samaritana assim... Pimenta no dos outros é refresco. Por que ela se contradiz dentro de 50 segundos de entrevista? Por quê? Porque ela não tá falando pelo Palmeiras, ela tá falando por ela. Pelo Vasco. Coloca nas opiniões aí. Por que ela só bate no Flamengo? Por quê? Aí o pessoal comentando aqui. Pior é o Pedrinho já alinhado com esse discurso que a patroa Carminha mandou. A filial do Palmeiras segue a cartilha. Sem falar do Flamengo, não tem mídia. Ela fala do Flamengo para tirar o foco dos erros da arbitragem. Rapaz, que sensatez do Neto. Famosa Eurico Miranda. Olha só, esse falou tudo. Palmeirenses ficam bravos, kkkk.
Eu espero que piore tudo para o Palmeiras. Ela anda revoltada com o Flamengo, pois o Flamengo machucou os milhões de corações deles esses anos. Ela ainda sente. Gente, a questão não é essa. A questão é que ele foi muito bem nisso tudo, e eu vou trazer aqui a declaração do representante do Fluminense lá no evento, né? A gente teve aí ele falando sobre, a TNT Sport postou aqui, ele falando sobre tudo isso, e Matheus Montenegro, presidente, né, do Fluminense, falando sobre o gol anulado contra o Curitiba, que poderia ter garantido uma vitória fora de casa, e o gol do Palmeiras no duelo contra o Bahia. Os lances são parecidos, a diretoria ficou na bronca, vai entrar com um ofício para a comissão de arbitragem. E aí eu queria falar só com vocês o seguinte: o que isso muda para mim? O fato do Pedrinho ter falado contra o BAP, de prepotente e tal, de acusações, de indireta, e a Leila ter atacado o Flamengo no mesmo evento, no mesmo dia, que eu acho que foi no mesmo evento. Né? Por que eles estão atacando no mesmo dia, no mesmo momento? Isso é método. E outra coisa que é importante a gente falar. Vocês acham mesmo que com a Leila sendo investindo no Vasco ali, parente dela, né, gente ligada a ela, a Crefisa lá, um cunhado, sei lá, investindo dinheiro no Vasco, ou até mesmo no momento lá daquela que o Pedrinho falou, daquele 3-0 que o Vasco tomou, que a Crefisa emprestou dinheiro ao Vasco, porque estava com CDI, com juros bons, beleza. Você acha mesmo que ele se posicionaria como o presidente do Fluminense se posicionou? Porque não tem nada a temer, não tem nada a dever? Vocês acham mesmo que o BAP está errado? Que não gera estranheza? Que não é uma situação... Se um clube, se um representante de um clube não pode criticar o representante de outro, não pode contestar alguma coisa porque o representante do outro faz parte de uma instituição que está emprestando dinheiro ou que está investindo, já tem alguma coisa errada aí. Já tem alguma coisa errada aí. Então, não é o que você fala, Pedrinho, ou você manda fazer, porque eu acho que você também não manda fazer, né? Ninguém aqui acusa de nada. Isso aí você não precisa nem ficar preocupado, tá mandando, isso não existe, mandar perder. O que há é o seguinte, pô, os caras estão emprestando dinheiro. Eu não posso falar deles. Eu não posso criticar, eu não posso atacar. Né? O silêncio é o pior. Uma situação toda que está acontecendo, o silêncio é o pior. Silêncio esse que o seu rival Fluminense, presidente, não teve. Vamos escutar aqui? Olha aqui. O torcedor gostaria, nesse tipo de caso, enfim, invadir a casa do árbitro ou do assistente, alguma coisa nessa linha que a gente não pode fazer. Assim, o que a gente pode fazer como defesa institucional aí o Fluminense protocolou um ofício manifestando seu descontentamento com a arbitragem. Eu vim aqui, conversei com o presidente da comissão, a gente vai ter uma reunião específica para tratar disso amanhã, e o posicionamento do Fluminense é muito claro. O Fluminense foi prejudicado no jogo de ontem, o Fluminense tá disputando o título brasileiro, a gente montou um elenco para disputar todos os títulos, o Fluminense entrou na rodada a 3 pontos do líder e saiu assim com dois lances muito parecidos. O do Fluminense foi invalidado e o do Palmeiras foi validado. Isso não tem nada a ver com o Palmeiras, não, fez a parte dele lá, mas é nítida que há uma diferença de critério, que houve uma diferença grande de critério entre os dois lances, e aí esse é o nosso descontentamento. O torcedor gostaria... Não tem nada a ver com o Palmeiras? Ele não vai falar, né? Dessa forma, ele não vai arrumar problema para ele também. Ele não tem nada a ver com o Palmeiras. Tem tudo a ver, você já falou. O líder é o Palmeiras. Né? Para o Palmeiras vale, para os outros não. A quem está brigando com eles, não. O mesmo lance para o Palmeiras vale, mas para os que estão brigando contra ele na liderança, não. Alguma coisa comum com o que aconteceu ano passado, o que aconteceu em 23? Alguém percebe alguma coisa parecida? Ele não pode acusar, mas ele deixa muito claro. E até os torcedores do Palmeiras já perceberam o que está acontecendo. E aí a questão, Pedrinho, não é o que você faz, o presidente do Vasco não é o que faz, é o silêncio. A minha preocupação é o silêncio ao ver coisas acontecendo, tá? E ainda junto a isso,
partir para o ataque contra o presidente do Flamengo no mesmo dia que ela está também atacando e sendo, né, ridícula, com comentários ridículos, né, de Real Madrid da Shopee, querendo provocar e tal. Tudo que ela sabe fazer muito bem, provocar. Ela vive disso, né, ela depende desse engajamento do Flamengo, isso a gente já sabe. Bem, dito tudo isso, a gente teve uma situação aqui importante também para a gente falar, que o canal Coé, deixa eu mostrar aqui para vocês, ele foi muito bem, olha só o que ele falou aqui. Sem perder. Ó. Toda vez que a imprensa começa com esse negócio de o Palmeiras ele tá enfileirando sequências de jogos sem perder, eu falo assim, não, peraí. Vamos dar uma olhada nisso que esse pessoal tá falando. Vamos dar um confere. Aí eu vou dar um confere e falo assim, não. No jogo contra o Grêmio, o Giai, ele empurra. Cara, é assim, eu tenho diminuído de falar essas coisas, porque senão começa a parecer que é implicância. Mas não é, gente. O cara dá uma chegada no amuso, o jogador do Grêmio, na parte da costela. Então, meus amigos, é isso. Mandar um abraço aí pro canal Coé. E é isso. Quando eles começam a reclamar da arbitragem a cada coletivo, e ela vai lá e diz que não reclamam, é método. Ela diz, a gente não reclama, mas manda o Abel, vai lá, ele reclama. E eles estão sendo, a cada rodada, beneficiados. E aí os torcedores deles, não, que não tem nada, e começam a reclamar dos lances do Flamengo, que são... E o Flamengo sendo prejudicado, os outros times, o Fluminense sendo prejudicado. Gente, é claríssimo isso. Aí o Abel foi para a coletiva recentemente reclamar da gritaria, né, Abel? Reclamou da gritaria. É lamentável, gente, é lamentável. A gente tem também aqui o nosso amigo Robson Bodão Flá, né? Ele se posicionou também. Só vou fechar aqui com o Robson Bodão, olha só. Real Madrid da Shopee, a presidente do Palmeiras. Vamos lá. Mas tá dando tudo certo, tá dando tudo certo. Só hoje de noite, o Flamengo foi chamado de Real Madrid da Shopee, a presidente do Palmeiras citou um Real Madrid da Shopee. Eu acho que foi querendo falar do Flamengo. Acha? E o presidente do Vasco chamou o presidente Mbappé do Flamengo de arrogante. Falou, o presidente é arrogante, Mbappé é arrogante. Falou assim. Sabe o que foi que o presidente Mbappé respondeu? Nada. Sabe por quê? Porque o Vasco, insignificante. Palmeiras, insignificante. Palmeiras tem 9 campeonatos brasileiros? Palmeiras não tem 9 campeonatos brasileiros. Palmeiras tem 5 Copas do Brasil. Só no fax. Palmeiras não tem 5 Copas do Brasil. O Palmeiras é tetracampeão da Libertadores. O Palmeiras não é tetracampeão da Libertadores. E nem o Vasco. Tudo que eu tô falando do Palmeiras aqui serve pro mais Vasco. ainda Agora, pro Vasco. sim, o Palmeiras tem uma coisa que o Flamengo não tem. 2 rebaixamentos. 2 rebaixamentos. O Vasco eu nem sei quantos tem. É sério mesmo, eu nem sei. Não sei se é 20, ou se é 15, ou se é 30. Mas tá dando tudo certo. É muito bom o Robson Bodão. E é isso, gente. Tá todo mundo percebendo essa ligação aí, né? O silêncio, o ataque conjunto e o silêncio é que dizem mais do que qualquer outra coisa. É isso, eu convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Saudações rubro-negras. Isso aqui é o Flamengo. Valeu.